Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar os recebidos da parceria do time de leitores com a editora Companhia das Letras e os seus selos. E eu recebi esses livrinhos deles que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Inclusive a continuação do A Parte Que Falta, aquele que bombou aí por causa do vídeo da Jojo. Vou já falar sobre ele. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro para vocês sobre qual? Eu vou falar sobre este aqui. Dias de Despedida. Esse livro eu achei bem curioso por causa da capa. Então, esse livro, ele conta a história do Carver, que é o personagem principal. O que aconteceu com o Carver? Ele pegou, mandou um SMS, assim, uma mensagem, um zap pros amigos dele, perguntando onde é que vocês estão. E pronto, esse foi o último SMS que os amigos dele receberam. Porque logo depois disso eles morreram em um acidente de carro, os 3 amigos dele. E aí o que acontece? O Carver tem que seguir a vida dele com esse sentimento de culpa por causa deles terem morrido nesse acidente de carro. Então, é meio essa pegada assim, lições da vida, essa pegada mais tensa, de sabe, bem bad e tal, sabe? Então, além dele ter que seguir com a culpa, o que acontece? Está tendo uma investigação policial para saber o que aconteceu nesse acidente. Então, ele pode sofrer as consequências dessa investigação. E também tem a questão dele ter que lidar com as famílias dos amigos dele, que pedem para ele fazer um dias de despedida. Que é justamente a questão de, tipo, vamos fazer um dia específico para se despedir daquele amigo. Então, cada família pede para fazer de um amigo. Então, o Carver, ele tem que lidar com isso. E aí a gente vê como ele vai superando, o que vai acontecendo. Enfim, dias de despedida. O outro que eu vou falar é este livrinho aqui, ó. Olha que coisa fofa, gente. Carta AD. É bem fofinho. Isso daqui é tipo uma jacket, ó. Ó, olha só. É uma caixinha, uma capinha menorzinha. E aí vem esse livro super fofo, Carta AD. Esse livro, ele é uma declaração de um amor, na verdade. Então, ele acontece entre o André Gorz, que foi quem escreveu ele, e a Dorine, que é para quem ele escreveu. Então, eles são um casal e eles tiveram uma relação na França, uma relação amorosa, e acompanhou toda a história da França e tudo mais. E um ano depois que esse livro foi publicado, a Dorine, ela estava com uma doença terminal e ela viria a falecer. Então, o que eles resolveram? Eles resolveram se matar juntos. Então, sabe, bem estilo Shakespeare, sabe? Romeu e Julieta. Eles resolvem que um nunca conseguirá viver sem o outro. Então, eles se matam. E aí, o livro conta um pouquinho desse romance deles na França e um pouquinho sobre a história da França em si. É uma coisa muito fofa. São apenas 100 páginas. É bem pequenininho, olha só. Rapidinho você lê. Muito fofo. E o outro que eu recebi foi esse daqui. Esse daqui eu tô bem ansioso, porque é o novo livro da Ava. Eu amo a Ava por causa de Cartas de Amor aos Mortos, que eu acho muito legal. E aí ela lançou esse novo livro aos 17 anos. Aos 17 anos conta a história de uma mãe e uma filha. A Marilyn, ela teve um amor aos 17 anos e teve uma filha, teve que começar a cuidar de uma filha sozinha, porque o pai sumiu. Aí ela cuidou da filha sozinha. E aí a filha dela, a Andy, quando ela chega aos 17 anos, ela começa a lidar com situações da vida. Tipo, ela é mestiça, então ela quer saber um pouco sobre o lado da família dela, do pai, que segundo a mãe dela, ele morreu. Mas aí ela descobre que, na verdade, parece que ele não morreu. Então ela vai numa viagem pra Los Angeles com o ex-namorado dela, o Sam. Imagina tu viajar pra Los Angeles com um ex-namorado atrás do seu pai supostamente morto, pra poder redescobrir suas origens. E aí conhecer um pouco mais sobre si mesma, sobre a mãe, sobre o pai. E vai dar treta, vai. Vamos ver, né? Parece muito interessante. Só por ser da Ava, eu já boto fé. Então, aos 17 anos, da Ava Delaira. E outro que eu recebi que eu achei muito legal é esse aqui, A Caçadora de Dragões. Muita gente está falando desse livro, gente. Muita gente. É o primeiro livro de uma série e ele conta a história da Asha. A Asha, ela quando era pequenininha, ela ouvia histórias sobre dragões e sobre essas coisas. E aí o que aconteceu? Ela simplesmente
acordou, despertou o Kozu, que é o pior dragão de todos, o mais feroz e tudo mais, que ele saiu matando milhares de pessoas, destruindo cidades e tudo mais. Então, 17 anos depois, quando a Asha fez 17 anos, ela, aí que é quando se passa a história, os 17 anos da Asha, então, ela já é a maior caçadora de dragões de todos os tempos, e aí ela tem que viver com a culpa, esse peso nas costas por ela ter despertado o Kozu e ter causado todas essas consequências nas cidades. E ela, o maior objetivo dela é encontrar o Kozu e matar ele. Então a gente vai acompanhar, começando por esse primeiro livro que conta a história da Asha. E por último, mas não menos importante, A Parte Que Falta encontra o Grande O, que é a continuação do A Parte Que Falta, livro que foi enaltecido pela JoJo e se tornou uma febre, esgotou em todas as livrarias. E aí foi lançado o segundo, a continuação. Olha só, que bonitinho, no mesmo estilo do primeiro. E esse daqui ele fala um pouco mais sobre os relacionamentos. Ele é um livro infantil, mas com uma temática bem adulta, assim, em sentido, tipo, de te fazer refletir. Então ele bota aqui, no caso, a parte que falta, ela sai em busca do que falta. E aí no caminho ela encontra diversos tipos de outros tipos, tipo de partes, outros tipos de inteiros. Então dá pra tu refletir bastante, tá muito legal, muito bonito. Em continuação, né, do A Parte Que Falta, que foi um sucesso. Então não tinha que ser menos do que isso. Foi muito bom. Então eu adorei, gente, ter recebido esses livros. Eu tô doido pra começar a ler. Fica até difícil escolher por qual eu começo. Então comenta aí se você já conhece algum desses, se você tem interesse em algum desses. Deixa o like, sempre deixa o like. E me diz aí, vamos conversar sobre esses livros. Eu quero saber qual deles vocês gostaram mais, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.